Ezequiel capítulo 24, versículo de número 15. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Então glorifica que melhora. Aleluia. Ezequiel capítulo 24, versículo 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Em algumas versões está escrito a delícia dos teus olhos. De um golpe. Mas não lamentarás e nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos. E não te rebulsarás, e o pão dos homens não comerás. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: não nos farás saber o que significam estas coisas que estais fazendo? E eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: diz à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu profanarei o meu santuário e a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo da vossa alma. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Você pode dizer amém? Repita assim comigo: Ezequiel, um profeta sem retorno. Mais uma vez, Ezequiel, um profeta sem retorno. Amém. Podeis assentar? Queridos, para nós compreendermos o que Ezequiel 24, a partir do versículo 15, está falando, através da palavra de Deus, nós precisamos compreender aonde tudo começou. Sabemos que toda a história tem um início, tem um meio e tem um fim. Não podemos apenas indagar ali a questão já da metade para o fim da história. É preciso compreender o que aconteceu. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo de número 2, Ezequiel capítulo de número 2, a partir do versículo 1, fala a respeito da vocação de Ezequiel e a visão do rolo de um livro. E eu quero ler, os irmãos acompanhem, eu quero ler com os irmãos, para nós compreendermos o que o Senhor estava querendo dizer ao profeta. Versículo de número 1, do capítulo 2 diz assim: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então o Senhor dá uma ordem dizendo: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Mas a presença de Deus ali foi tão poderosa, foi tão real, que o profeta não teve forças para se levantar. A Bíblia diz: então o Espírito do Senhor me colocou de pé quando falava comigo.
quem levantou Ezequiel foi o Espírito do Senhor. Versículo 3, ele continua dizendo: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até mesmo no dia, até este mesmo dia. Até este mesmo. Então o mestre estava falando o seguinte: a casa de Israel, os pais, os filhos, se rebelaram contra mim até este mesmo, ou até este dia. Em outras palavras, até hoje, eles continuam se rebelando contra mim. Não foi algo que aconteceu no seu passado. O Senhor estava se referindo ao que estava acontecendo no presente. E os filhos são semblantes duro, preste atenção. Os filhos são semblantes duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová. Queridos, preste atenção aqui agora. Os filhos são de semblantes duros. Em outras palavras, olhe para cá, eles não aceitavam mais ouvir a respeito de Jesus. A Bíblia diz que Israel estava vivendo desorientadamente, desenfreadamente, em direção à perdição. Eles estavam contaminados pelo pecado. Eles não se voltavam mais para Deus. Eles desprezavam a palavra. Eles rejeitavam os profetas. Eles não tinham mais a essência em seus corações de ter a sede por tudo aquilo que se referia às coisas de Deus, ao reino de Deus. Eles não queriam mais. E quando alguém falava para eles, ou tentava falar para eles a respeito de Jesus, eles não aceitavam. Eles negavam. Os semblantes dos filhos, que também estavam perdidos, porque nem seus pais, mas ensinava a eles o caminho em que eles deveriam andar. Porque nós sabemos que mesmo que os nossos filhos se desviem em algum momento de suas vidas, é o nosso dever, desde pequeno, ensinar o caminho em que eles devem andar. Até que chega um ponto que eles vão chegar à maior idade e eles vão decidir o que eles querem para a vida. Mas nem isso estes homens estavam fazendo mais. Muito pelo contrário. Conduziam seus filhos aos caminhos de perdição. E mais adiante nós vamos compreender que a idolatria era tão grande naquela época, mas tão grande. E nós estamos falando a respeito da casa de Israel, de Jerusalém. Que eles pegavam os seus filhos e os sacrificavam a deuses pagãos. Faziam sacrifícios humanos com seus filhos, filhos que outrora, com joelhos no chão, eles diziam: Senhor, Senhor, minha esposa não pode gerar, não pode dar filhos. Eu clamo, Senhor, pelo um filho, pela uma filha. Estes mesmos filhos que eles pediram ao Senhor, alguns deles sacrificavam aos deuses pagãos. Se prostravam diante dos deuses pagãos. Misturavam as coisas do sacrifício com as coisas do adversário. Estamos se referindo às coisas espirituais, ao inimigo de nossas almas. Eles haviam cometido todas as atrocidades, todas as especialidades de pecados que você e eu podemos imaginar.
ou nem imaginamos. Não tinha mais a essência de Deus dentre aquele povo. A presença de Deus não encontrava espaço para manifestar o seu poder, porque eles rejeitavam. Eles não queriam mais saber das coisas de Deus. Tão verdade que o próprio Deus está dizendo que eles são pessoas rebeldes. São rebeldes, filhos de semblantes duro. Pastor Hinaldo, se alguém chegasse perto daquela geração dos filhos, só de olhar já ficava com medo. Já viu quando a gente vai evangelizar? E quando você vê alguém sorrindo, é bem fácil de você ir lá entregar um folheto, mas quando você vê que a pessoa já te olhou você já olha e diz, não vou entregar o folheto para esse camarada não, vai me bater, vai me xingar, vai rejeitar. Eles tinham semblantes duros. Aí o Senhor fala assim para o profeta Ezequiel: e eu envio você para o meio deles, para profetizar para eles, para alertar a eles. E o Senhor ainda vai dizer mais: obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor. Eles que ouçam ou que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Queridos, o Senhor estava dizendo para ele: são casa rebelde, e eles não vão querer te ouvir, não vai querer te ouvir, mas eles ouvindo ou não, você vai até eles e vai profetizar. Aqui eu dou uma pausa para a gente compartilhar algo muito importante. Ser profeta nos dias de hoje é muito fácil, porque a gente tem que entender que está muito longe da gente saber o que verdadeiramente é profeta. Ser profeta que profetiza conforme vê, eu sei que fulano está passando uma luta tão grande, é simples para mim ir lá e profetizar: irmã, Deus vai te dar vitória neste deserto. É fácil profetizar com as informações que se encontram nas redes sociais. É fácil ser profeta em uma época em que muitos ainda exigem um valor X específico. Que eu, olhe para cá, eu não sou contra o profeta ser abençoado, tem que ser abençoado. O que não devemos fazer e não se deve fazer é estipular o valor. Mas sabe por que, pastor Hinaldo, os pregadores estipulam valores? A culpa é da igreja. Eu vou te explicar por quê. Porque quando Jesus enviou os discípulos, ele enviou de quantos? De 2 em 2. Lembra o que o mestre falou para eles? Não levem bolsa, não leve calçado, não leve nada. Por quê? Porque quando você chegar lá, eles vão vos abençoar. A casa que receber vocês, entra na casa, senta na mesa, come do banquete, pousa na casa, dorme na casa, no outro dia vai embora. Agora a casa que não vos receber, nem entra. Da porta da casa mesmo, bate a poeira dos pés e vai embora. Você está entendendo? Por que é que alguns estipulam? Porque tem igreja que o pregador vai, quando termina, olha, o pregador sai de casa, quilômetros de distância, deixa a família lá, se empenha para isso. Quando termina o culto, termina a pregação, o pastor vai lá e diz: me dê um abraço, meu filho, me dê um abraço, vai embora com a bênção. Ele não vai chegar no posto de combustível e falar: frentista, enche o tanque aí, coloca 100, ou então coloca 100 reais aí, quando terminar, eu vou lhe dar um abraço, está pago. Ele vai preso. A igreja tem que aprender que tem que abençoar os profetas conforme eles devem ser abençoados. E como é que deve ser abençoado? Na mesma proporção em que você e eu gostaríamos de ser abençoados.
Eu contei aqui uma vez eu preguei numa igreja, terminou a mensagem, o irmão me entregou o envelope, quando eu olhei, 75 centavos dentro. Naquele dia eu ainda falei, Senhor, não dá para sair sem estipular não. O Senhor falou, você não vai estipular coisa nenhuma, você vai fazer da forma em que eu quero. Quem abençoa sou eu, quem prospera é eu, quem supre é eu. Então as igrejas precisam ter essa conscientização. Se um profeta tem se empenhado, verdadeiramente é um homem, é uma mulher de Deus, deve ser honrado na mesma proporção em gostaríamos de ser honrados. Então hoje é simples, os profetas vão de carro, os profetas vão de Uber, os profetas vão de avião, ar-condicionado. Hoje em dia as coisas estão mais modernas. Naquela época não. O profeta tinha duas conduções: primeira, de pé; segundo, de jumento. E jumento não tem ar-condicionado, não tem amortecedor. Não tem. Você está entendendo? Era desse jeito. Lanche depois do culto para o profeta? Não tinha. Ele olhava o caminho que ele tinha que tornar de volta por onde ele tinha passado. Hoje nós vemos tantas especiarias de profetas, porque não basta hoje em dia dizer que é homem e é mulher de Deus. Tem que ser profeta e tem que profetizar. Mas não basta profetizar somente nos dias de hoje. Tem igreja que você vai, que lá está o profeta, a multidão está esperando o profeta. Ele pode até profetizar, mas se ele não revelar o nome, não é profeta. Não é. Tem uns que vai mais além, ele revela o nome, o CPF, o RG, o endereço, o sobrenome, o nome do pai, o nome da... Irmão, se eu tivesse esse dom que esses camaradas dizem que tem, primeira revelação que eu queria era do número da Mega Sena. Dá aí, papai, para mim, dá para mim, papai, o número, dá aí. Mas é pecado jogar, bicho. Não, mas eu ia pedir, Senhor, dá para mim, revela para mim esse manto aí, revela esse manto. Porque eles conseguem revelar tudo, não conseguem esses mistérios. Então as coisas mudaram. Você está entendendo? Hoje o profeta sai de casa para ir para uma igreja, para ir para um culto, para ir para uma vigília. Ele já sai assim, hoje eu vou dar lugar. E os comentários no cartaz é: terra, dá lugar hoje, terra, deixa Deus te usar, entrega tudinho. E eles ainda insistem dizendo: se vocês não der glória, se a igreja não dá glória, eu não termino de entregar o mistério. Eu paro de pregar e vou-se embora. E se eu estou sentado num culto desse, eu digo: meu filho, larga o microfone e vai-se embora, porque a glória não é para tu, a glória é para Deus. Agora, nessa época aqui, missionária Terezinha, se pegasse uma classe desses profetas de hoje e sentasse com ele, porque a conversa aqui não foi de homem para homem, foi de Deus para o profeta. O Senhor disse: você vai para casa rebelde, eles são rebeldes, os pais, os filhos são rebeldes. Quando você chegar lá, vai estar todo mundo de cara feia, cara fechada, do seu lado. E tem mais, já vou lhe antecipar: eles não estão dispostos a te ouvir. Eles não vão querer te ouvir, mas eles ouvindo ou não, você vai para o meio deles. E tem mais, profetiza. Irmãos, vamos ser sinceros, porque hoje você vai agendar um profeta hoje. Quantas pessoas tem na igreja? Aonde fica a igreja? Eu preciso das passagens aéreas, hospedagem, alimentação e uma oferta. Ok. Vai ser o quê? Congresso. O povo está orando, está intercedendo, vai ser forte. Mas nessa época, irmão, quem gostaria de ir nesse dia aqui? Quem se alistaria? Com essas palavras de motivação que o mestre deu. Não vão te ouvir. Não vão. Casa rebelde. Vai estar tudo de cara feia. E você vai para o meio deles. E tem mais, não é para ficar de boca calada não. Você vai ter que profetizar. Eu imagino que quando ele for sair, o Senhor ainda chamava e dizia: tem mais, viu? Não é a favor não. Tu não vai profetizar a porta aberta, chave de carro, vitória, bênção, prosperidade. Tu vai falar para eles que ou eles se consertam ou vão descer a sepultura. Aí prossegue: e tu, ó filho do homem, não os tema, não tenha medo, nem temas as palavras ainda, que sejam sarças e espinhos para contigo.
e tu habite com escorpiões. Não temas as tuas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa. Não se assuste com o rosto. Quem está me ouvindo, diga amém. Imagina o profeta chegando aqui, um exemplo, chegando. O Wagner está dizendo mais. Você está entendendo? Todo mundo. Porque quando alguém chega em uma casa, a tendência é sorridente, né? Ô amigo, seja bem-vindo, que maravilha. Aí vai lá dar um abraço, recepção, né? Assim, que a gente recebeu o casal, que só não volta se não quiser, falta de carinho, que não é. Mas naquele dia, era o oposto de tudo isso. O Senhor já falou, chega lá, está todo mundo de cara feia para o seu lado. Mas você habita. Sabia que o profeta teve que habitar um tempo no meio deles? Teve que habitar, ficar por lá. Imagina uns olhando para ele, dizendo, vamos matar esse camarada, vamos acabar com ele. Mas não podia, o Senhor não permitia. Mas ele teve que habitar lá. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Está vendo a escrita aí? Ouve o que te digo, versículo de número 8. Não sejas, pega isso aqui, o Senhor estava dizendo, você vai para uma casa onde só tem, me ajuda a pregar, você vai para uma casa onde só tem, mas tu não sejas rebelde. Você está entendendo? Seja diferente, faça de fé. Você pode até entrar em uma casa onde tem rebelde, mas você não pode ser rebelde. Você tem que entrar lá e fazer o que Deus mandou você fazer. Pregar a palavra, falar de Jesus, orar por eles, cumprir a sua missão. Não sejas rebeldes, como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, ele estava escrito por dentro. Olha para cá, a mão estendeu e entregou um rolo para ele. Aí tinha algo escrito por dentro e o que estava escrito? E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Será que era forte o que estava no rolo? Será que era forte? Lamentações. Iria acontecer algo tremendo. Deus iria entrar com providência sobre a casa de Israel, em que todos eles iriam se lamentar. Suspiros de quem estava, meu Deus, e agora? E muitos ais. E aí, bispo? E a Bíblia diz que a partir daquele dia o profeta foi fazer a sua missão. Diga, foi fazer a missão. Irmão, quem lembra o tema da mensagem? Ezequiel, um profeta sem retorno. Já viu quando você pega uma BR e você quer voltar, você já fica ansioso para chegar logo o quê? O retorno, porque você quer retornar. Este profeta aqui, ele pegou uma estrada aonde não tinha retorno. Diga para o seu irmão, a gente tem que ser igual a Ezequiel, sem retorno. Está entendendo? Tudo que tem retorno é mais barato. Quem gosta de Coca-Cola, dá um glória. Vai ver o crente passando com a garrafa de Coca-Cola. Se não for retornável, é mais caro, não é assim? Tem que ter o retorno, e o vendedor já diz logo, traz o casco, senão vou cobrar, não é assim? Agora, quando não se tem retorno, se torna mais caro. A gente tem que estar disposto a pagar o preço.
Servir a Deus é caminho sem retorno. Mas tem muita gente hoje em dia que quer servir, mas só fica no retrovisor e olhando para frente, caçando o retorno. Deus vai tirar os retornos da nossa vida. Vai tirar. Vai nos conduzir no caminho de bênção. Depois destas palavras que o Senhor disse para o profeta, eu imagino o coração dele pensando consigo mesmo: meu Deus do céu, eu tenho que ir. E o Senhor falou tudinho: não fica calado, abre a tua boca, habita no meio deles, eles não vão te ouvir, são de semblantes duros, estão tudo de cara feia, mas de qualquer forma você vai e vai profetizar. Aí ele foi. E o que é que ele fez? Agora rapidinho para a gente aplicar. A Bíblia diz, a partir do versículo de número 16, que ele se torna como um atalaia. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás palavras e avisarás da minha parte. Ou seja, além de ser profeta, o Senhor fez de Ezequiel um ata. O que é atalaia, bispo? O apregoador daquilo que Deus está para fazer, sem medo, sem temer, gostando ou não, é aquele que entrega a mensagem e coloca ponto final. Por que coloca ponto final? Porque quem acaba de falar é o Deus da Bíblia, e quando o Deus da Bíblia fala, ele zela por cumprir com as suas palavras. Eu gostando ou não, aqui está a mensagem da parte de Deus. E ele prossegue, e ele avança. No capítulo 6, ele profetiza contra os montes de Israel. No capítulo 7, ele fala: o fim vem, o fim vem. No capítulo 8, ele fala sobre as abominações no santuário. No capítulo 9, ele fala a respeito do castigo de Jerusalém. Ele prossegue. No capítulo 11, ele fala do juízo de Deus contra os chefes do povo. No capítulo 12, ele fala da mudança para fora do muro e o símbolo do cativeiro e da dispersão. Agora preste atenção nisso aqui, capítulo 12. Abra comigo, capítulo 12. Capítulo 12. Nós já estamos quase concluindo a introdução. Capítulo 12, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habita no meio da casa. Mandou ele habitar onde? No meio da casa, que tem olhos para ver e não. Tem olhos para ver e não. Naquela época eles viam tudo. Tudo que desagradava a Deus eles viam. A vida dos outros eles viam, mas não viam o que era para ver: a verdade, a fidelidade para com Deus. Tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir e não ouve. Qual é o motivo? Porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e tem que ser de dia. Muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois tirarás para fora de dia. Irmão, quem está me ouvindo, diga amém. Existe um ditado popular que diz que pobre só muda de noite. Não é assim, não é desse jeito. Já viu você passar um caminhão de mudança e lá está mudando? Não tem, é de noite. É de noite. Por que é de noite, pastor Hinaldo? As escondidas. As escondidas para ninguém ver. Para ninguém ver os móveis. Você está entendendo? Para ninguém ver, pastor Hinaldo, para ninguém ver as trouxas. É desse jeito. Ocultamente. E quando vai colocando as coisas no caminhão, se fizer barulho, a mãe de menino, vai devagar para a vizinha não ver, para não chamar atenção, põe devagar no caminhão, põe devagar. Não é assim? Quando fecha a porta do caminhão, que entra todo mundo dentro, aí eles dão aquele suspiro.
Graças a Deus ninguém viu, vamos embora. Vê se não tem alguém seguindo. Não é assim? Mas aqui o Senhor está dizendo para ele: você vai ter que mudar. Sair do meio deles. Mudar de país. Só que você vai ter que mudar de dia. E tem que ser à vista deles. Eles têm que ver você mudando. Aí ele prossegue. De dia, muda de lugar a vista deles, e do lugar mudarás para outro lugar a vista deles. Bem pode ser que reparem nisso. Ainda que eles são casa rebelde, a vista deles, pois tirarás, isso aqui é forte, para fora de dia. Eu não sei como é que está na versão de vocês, mas na minha está assim: os teus trastes. Não é assim? Os teus trastes. Em outras palavras, as tuas trouxas. O que tu tiver para carregar. Como para fora, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Então escute isso aqui. Ele tinha que mudar, mas tinha que ser à vista deles. Bispo, eu não estou entendendo isso, eu vou te explicar. Lembra que o Senhor disse lá no capítulo 2, que ele deveria habitar no meio deles? Em outras palavras, naquele dia, ele mudou lá para o meio deles. No meio de quem? Da casa rebelde. E ele foi fazendo tudo que Deus mandou. Profetizou para um, profetizou para outro, profetizou para um, profetizou para outro. Sabe o que aconteceu? Conclusão: eles não deram ouvidos, não quiseram saber. Que semelhança é essa? A geração da atualidade. Vem guerras, rumores de guerras, o povo. Vem pandemia, o povo está nem aí. A violência está aumentando, agora são massacres, e tem muita gente. O profeta está falando todo dia, a palavra está alertando todo dia, e o povo está nem aí. Aí o Senhor disse: já está bom, Ezequiel, essa primeira parte. Está na hora de você deixar eles aí sozinhos. Só que a tua mudança tem que ser para eles ver que tu está indo embora. Eles têm que compreender que eles tiveram a oportunidade e eles não abraçaram a oportunidade. Eu imagino que naquele momento, enquanto ele mudava, pastor Hinaldo, se ele estivesse distraído assim, nem olhando, ele fazia barulho, deixava um utensílio cair, alguma coisa cair, dizia: nossa, que mudança pesada, que mudança demorada, logo esta hora do dia eu tenho que estar mudando de casa, vou ter que ir embora daqui, deste lugar, para chamar a atenção deles. Aí ele sai de lá com sua mudança. Aí ele prossegue o seu caminho, porque o profeta Ezequiel é um profeta sem retorno. No capítulo 2, versículo de número 21, a Bíblia fala que ele profetizou contra os falsos profetas. Ele profetizou contra os falsos. Além de profetizar contra a casa rebelde, ele foi de frente aos falsos profetas e disse para eles: profetas do engano, profetas mentirosos, que diz assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha falado, que diz o Senhor me enviou, sem que o Senhor tenha os enviado. E dali ele prossegue no capítulo de número 14, ele profetiza, fala sobre o castigo dos idólatras, que Deus ia castigar todos aqueles que viviam uma vida de idolatria. No capítulo 16, ele fala a respeito das meretrizes e as abominações em Jerusalém, e ele prossegue, porque era um profeta sem retorno. Lá no capítulo de número 18, ele fala que a responsabilidade é pessoal. Vou te explicar isso aqui, porque antes desses acontecimentos, pastor Hinaldo, antes desses acontecimentos, exemplo, se eu pecasse, preste atenção nisso aqui, os meus filhos sofriam por conta do meu pecado. Se eu cometesse um pecado digno de morte, morria eu e os meus filhos. Era assim que acontecia.
Só que a partir daquele momento, a abominação foi tão grande, porque muitos filhos, preste atenção, muitos filhos pecavam, e o pai não pecava, porque também pecava pela mesma proporção, e o pai pagava pelo pecado do filho, pagava. Lembra que Jó oferecia sacrifício todos os dias pelos seus 10, mesmo que os filhos não pecassem, ele oferecia, com medo da mão de Deus, era assim. Agora o Senhor toma a cena e diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai e do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Aí lá no versículo 20 ele diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do seu pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre. Em outras palavras, eu pequei, responsabilidade minha. O filho pecou, responsabilidade do. Não tinha aquele negócio, não, os dois, punir os dois, não. A responsabilidade a partir daquele dia passa a ser pessoa. O Senhor estava dizendo: vocês querem pecar? É um direito seu. Vocês têm a liberdade para escolher pecar ou não pecar. Mas se pecar, assuma a responsabilidade. Aí ele sai dali e prossegue. Capítulo 20, ele fala das abominações da casa de Israel depois do êxodo. Ele prossegue avante, e no capítulo 21, ele diz: a espada do Senhor está vindo aí, e vai ceifar a todos, inclusive os filhos. No capítulo 22, ele fala das abominações de Jerusalém. Ele prossegue, no capítulo 23, ele fala a respeito de Ahola, Olibá, as duas meretrizes que a Bíblia testifica e representa como Israel e Judá, estavam tão contaminadas, estavam tão afastadas de Deus, estavam tão aprofundadas no pecado e na idolatria, que Deus as compara com duas meretrizes, com duas prostitutas que se vendiam, que se davam, que se contaminavam, que traíram a confiança e o seu relacionamento e a sua intimidade com o Deus da Bíblia. No capítulo de número 24, a partir do versículo 15, o Senhor tem um encontro mais uma vez com o profeta. Quem está me ouvindo, diga amém. Agora a gente conclui. Diga assim para o seu irmão: entendeu o porquê do capítulo 24? Se não tiver entendido, irmão, a gente volta de novo. Aleluia, aleluia. Aqui é a introdução para a gente entender. Agora eu começo a pregar. Você pode dizer amém? Aí agora o Senhor tem outro encontro com o profeta, porque o profeta Ezequiel era um profeta sem. Quem está me ouvindo, diga amém. O profeta Ezequiel era um profeta sem retorno, sem retorno. Aí o profeta agora está em casa, não mais na casa rebelde. Ele mudou de lá. Ele está em sua casa, depois de uma missão árdua, cansativa, de colocar o dedo na cara da casa rebelde, de bater de frente com os falsos profetas, depois de alertar dizendo: vem espada, vem justiça de Deus, vocês vão pagar, ou se arrependam, ou vai morrer. A justiça de Deus não falha, a justiça de Deus não tarda, ele vai entrar com providência. Depois que ele profetiza por todo este caminho, ele vai para casa, e ele senta lá no seu aposento, e pensa consigo mesmo: agora é hora de descansar. É hora de descansar. Aí vem a palavra do Senhor falando com ele. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe. Vai ser rápido, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas.
refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante, coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás o pão dos homens, não comerá. Em outras palavras, o Senhor disse assim: filho do homem, a palavra do Senhor veio ao profeta dizendo: eu vou tirar de ti a delícia dos teus olhos. A delícia dos olhos do profeta era a sua esposa, que estava em casa. Ele amava a sua esposa. Ele tinha um carinho muito especial pela sua própria esposa. Ele amava de verdade, não era amor da boca para fora, ele amava. Já viu aquela mãe que é apegada com o filho, com a filha que ama, que alguém olha assim e fala assim: que negócio é esse, para que isso tudo? É porque ama. Era assim que o profeta amava a sua esposa. Ele amava de todo o seu coração, com todo o seu carinho, com todo o seu empenho. Era sua companheira, era sua amiga, era a mulher de Deus que perneava do lado dele. E o Senhor fala com o profeta: eu vou arrancar ela de você, eu vou tirar ela desta terra, e vai ser às súbitas, vai ser rápido, vai ser um golpe, vai ser abrir e fechar de olhos. Quando você pensar que não, profeta, a sua esposa já. O Senhor falou com ele de dia. O Senhor falou para ele quando? De dia. Aí ele sai para fora e ele vai profetizar ao povo que estava ali em volta, dizendo: hoje o Senhor falou comigo pela manhã, agora cedo o Senhor falou comigo, e o Senhor falou para mim que Ele vai colher a minha esposa. Ele falou para mim que a minha esposa vai morrer. Irmão, quem conhecia ele sabia que quando ele profetizava, o Senhor cumpria. Quer conhecer o profeta? Cumprimento da profecia. Profeta de barriga cheia profetiza segundo o seu coração. Profeta voltado para Deus profetiza segundo o que Deus manda. Uma vez um rapaz me ligou desesperado: bispo, pelo amor de Deus, uma profeta ligou aqui e disse que eu vou morrer hoje, e agora? Eu falei: você sentiu que foi de Deus? Não, senti não, foi com medo, fiquei apavorado, senti uma opressão, disse: então não foi Deus que falou, foi o diabo. Então a verdade é que ele está vivo até hoje. E o profeta e a profeta está por aí, continua profetizando mentira do mesmo jeito. Aleluia. Então ele espalha a notícia para todos os seus vizinhos, todos os habitantes daquele lugar. Ele espalha. Só que é importante lembrar que ele estava em casa, mas os que estavam em sua volta ainda eram parte da casa rebelde. Aí o versículo de número 18 diz: eu falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Aí ele prossegue dizendo: e fiz pela manhã do outro dia como se me deu ordem. Falei ao povo pela manhã, quando foi de tarde, a esposa morreu. Ele deitou, dormiu. No dia seguinte seria o sepultamento de sua esposa. Pela manhã cedo, aí ele se levanta e faz conforme o Senhor havia lhe ordenado: turbante na cabeça, calçou as sandálias nos pés. Olhe para cá, semblante sem luto, nenhuma lágrima nos seus olhos. A dor que ele estava sentindo ficou interna. Ele tinha que gemer em silêncio, porque o Senhor disse para ele: não ficarás de luto, refreia o teu gemido, geme em silêncio. As lágrimas não podem correr nos teus olhos. Coloca o turbante, calça as sandálias e vai, profete.
Quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu não profetizo mais. Irmão, se fosse nos dias de hoje, como é que eu vou profetizar? Eu acabei de perder alguém que eu tanto amo. Eu fiz tudo que o Senhor mandou eu fazer. Aí agora ele vai e tira a minha esposa. E ainda quer que eu vou profetizar ainda. Eu não profetizo mais. Quantas vezes a gente faz isso? Senhor, a porta de emprego fechou. Eu fiquei desempregado, Senhor. Eu não quero mais servir a Deus. Estou chateado com o Senhor. Não vou. Tantas coisas que a gente passa, percas financeiras, percas materiais, e nós pensamos em abandonar ao Senhor por coisas insignificantes. Este profeta tinha tudo, irmão, para dizer: Senhor, eu não suporto mais. Eu entrei aonde ninguém tinha coragem de entrar. Eu falei o que ninguém tinha coragem de falar. Eu te obedeci em tudo. Eu fui fiel em tudo. E agora o Senhor fala comigo de manhã e de tarde a minha esposa morre. Que negócio é esse, Senhor? Diga assim para o seu irmão: a gente não entende, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Diga assim para ele: se está perdendo, é Deus trabalhando. Eu fico imaginando, pastor Hinaldo, o sepultamento marcado, 8 horas da manhã. Ele se levanta na porta de casa com o sapato nos pés, turbante na cabeça, semblante feliz, ó, nenhuma lágrima no seu rosto. Irmão, Deus sabe trabalhar tanto, mas tanto, que se fosse um filho que tivesse morrido, alguém poderia até dizer assim: é porque ele não tinha muita convivência com o filho dele, por isso que ele é assim. Não, o temperamento dele é esse mesmo, ele não chora, ele não demonstra reação, ele é durão mesmo, ele é desse jeito. Mas irmão, escuta o que eu vou lhe dizer aqui, a gente é adulto, a gente tem conhecimento, a gente tem que ser sincero. Quando a esposa de um homem morre, quem é o foco no dia do velório, no dia do sepultamento? Quem é, aonde ficam voltados os holofotes? O esposo. E quando alguém chega do sepultamento, já pergunta logo: ele chorou muito? Ele chorou muito? Rapaz, ele chorou um pouco, mas acho que aquele choro não foi verdadeiro, não. Ele ficou muito abalado com a situação? Acho que não. Porque a desconfiança do ser humano natural, ele já pensa logo: morreu de manhã, de tarde ele já casa. Uma vez ele estava torcendo para ela morrer para casar com outra. Não é assim? Morreu, já era uma senhora, ele estava querendo casar com a novinha, por isso que ele não chorou. Agora o camarada, calça, sandálias, turbante na cabeça, semblante normal, sem chorar, sem se lamentar, sem sentimento de luto. Imagina o que as pessoas não estavam dizendo ao olhar para ele. Aí ele vai saindo de casa em direção ao que Deus lhe conceder a fazer. E o que Deus mandou ele fazer? Quem lembra? Quem lembra? Profetizar. Profetir. No momento difícil, ele tinha que profetir. No momento da dor, ele tinha que profetir. No momento da tristeza, ele teve que profetir. Nós precisamos aprender com isso. É no momento da luta, é no momento da dor, é no momento da angústia, é no momento da perca, que Deus manda nos dizer: não lamente, não questione, profetize, profetize, profetize e profetize. Sejamos profetas, homens, mulheres de Deus sem retorno, que vai adiante no caminho da bênção, no caminho do propósito, na direção que Deus nos mandar conduzir.
Gostamos da parte: o Senhor é o meu pastor e nada, deitar-me faz em verdes, guia-me pelas veredas, por amor do seu. Mas tem que se lembrar que ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu estás. Queridos, no momento da bênção, no momento da alegria, no momento da tristeza, mas no momento da dor, da aflição, da angústia, da prova, do deserto, Deus também estará conosco do nosso lado, nos ajudando a vencer a batalha. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei o que vocês têm enfrentado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que tem tirado o teu sono, mas Deus marcou esta noite para te dizer: cumpra o teu chamado, não se ausente do propósito, não saia da direção. Está doendo, vai sangrando, vai gemendo, vai buscando, vai se arrastando, mas não desista. Você não pode recuar, você não pode retroceder, porque Deus garante: a tua vitória vai chegar, a tua vitória vai chegar. Se vocês lerem a escrita do texto, eu já vou concluir. O povo cerca o profeta, a multidão vem sobre ele e pergunta assim para ele: diga para nós o que está acontecendo, o que tu queres dizer a respeito do que tu estás fazendo. Fazendo o quê? Não chora, não lamenta, não está de luto, calçou os sapatos, colocou o turbante. Conte para nós o que está acontecendo, profeta. Eu não vou ler mais o texto, depois você lê. Mas ele responde dizendo: assim diz o Senhor. O Senhor vai tirar dos vossos olhos, vai tirar de vocês a delícia dos vossos olhos, o regalo das vossas intenções. O Senhor vai tirar os vossos filhos, morrerão à espada, e vocês não lamentarás, não chorarás, as lágrimas não poderão escorrer nos vossos olhos. Refreia o teu gemido, geme em silêncio. Não tomarás luto pelos mortos. E até que isso aconteça, eu não tenho mais nada da parte de Deus para falar para vocês. Mas depois que tudo isso acontecer, vocês verão que eu sou o Senhor. Não entendi, vou lhe explicar. Ele estava dizendo: vocês viram o que o Senhor fez? O Senhor me levantou lá atrás, me colocou de pé, disse para mim habitar no meio de vocês. Perneei por muito tempo, habitei no meio de vós, profetizei olhando nos olhos. Quando vocês baixavam a cabeça, tampavam os ouvidos, fechavam a boca, endureciam o semblante, viravam as costas para mim e rejeitavam a minha palavra, eu não calei, eu continuei profetizando segundo Deus mandou. Muitos gritos, sussurros eu ouvi, ameaças de morte, ameaças de apedrejamento, mas eu não recuei diante de vocês, porque Deus não me chamou para ser covarde, Deus me levantou para ser profeta, e profeta sem retorno. Eu falei, eu alertei vocês, eu clamei, gritei com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu já sabia que vocês não iriam me ouvir, eu sabia que vocês iriam me rejeitar, mas porém, eu mudei de lugar, saí do meio de voz, mudei de dia, para chamar a atenção de vocês, nem para isso vocês despertaram, nem é isso vocês intentaram, irmão. Entendo o que Deus está falando nesta noite. Tanta coisa tem acontecido nesta geração também, nos últimos dias. É Deus querendo chamar a nossa atenção.
Durante a pandemia, o Senhor olhou para a terra e diz: muda, sai do meio deles, mas muda de dia para eles ver. Foi o que mais a gente viu quando ligava a televisão. 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas morreram. 1.500 mortes por dia. Pessoas estão morrendo por conta da Covid. Pessoas estão morrendo por dia por conta da Covid. E os números só aumentando, os números só aumentando. As pessoas ficando em isolamento social, sem poder até mesmo sair de casa. Sabe o que foi isso? Foi Deus dizendo: eu vou colher muita gente de dia. A mudança vai acontecer de dia. Muitos mudaram para a glória, outros mudaram para o Hades, mas aconteceram mudanças. Era Deus dizendo: ele vai ter que ficar nítido aos olhos deles, para chamar a atenção deles, para ver se esse povo acorda, que eu estou voltando e não vai demorar. E depois que a pandemia passou, em vez de abrirmos o coração, endureceram os vossos corações. O profeta alertou eles, eles não deram ouvidos. O que aconteceu, bispo? Já estou concluindo. A espada do Senhor desceu. O templo foi destruído. A delícia dos olhos deles era o templo de Jerusalém. A espada desceu e ceifou muita gente. Mas o Senhor, ao mesmo tempo que Ele tem justiça, Ele também tem misericórdia. Não foi todos que morreram. E quando tudo parecia estar perdido, quando parecia que já havia tudo acabado, quando o diabo olhava para a casa de Israel e dizia: agora não tem mais jeito, agora o meu plano deu certo, agora este povo acabou, esta nação será destruída 100%, não tem mais esperança para este povo, acabou para eles. O Senhor fala com o profeta outra vez. Aqui eu concluo e encerro as minhas palavras. Depois de sair profetizar, enquanto sepultaram sua esposa, ele estava profetizando, sem luto, sem lágrimas e sem dor, profetizando. Tempos depois, o profeta está bem tranquilo. Aí a Bíblia diz assim, capítulo 37: veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio, não foi mais da casa rebelde, no meio de um vale. E eis que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Aí o que o Senhor disse? Já que eu sei, então faça o que você mais sabe fazer. Faça o que eu mais ensinei você a fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Então profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Irmão, quem profetizou para quem estava vivo, querendo engolir ele, querendo esquartejar ele vivo, agora está diante de ossos. Eu imagino ele dizendo: agora vai ser melhor ainda. Para uns olhava e dizia: acabou, é só ossos. Ossos é morte, sequíssimos, não tem vida, não tem jeito, acabou para ele, acabou para ela. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Terminou, Senhor? Quer que eu diga mais alguma coisa, Senhor? Prossiga, agora profetiza. Então profetizei.
E observa que a escrita do texto diz assim, missionária Terezinha: então profetizei como se me deu ordem. O profeta não profetiza como ele quer, segundo ele viu, segundo ele ficou sabendo, segundo ele anseia. Ele profetiza segundo lhe deu, a ordem veio do, e quando ele profetiza, houve um ruído. O que aconteceu enquanto ele profetizava? Houve um ruído, um barulho, um estralo no meio dos ossos. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu. Irmão, para montar quebra-cabeça dá trabalho. Imagina osso ao seu osso, do jeito que estava espalhado, milhares, uma multidão, eram incontáveis. Mas cada osso juntou ao seu osso. Quando os ossos juntaram, cada osso aos seus ossos, eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Conforme ele viu, ele mesmo concluiu: não havia neles espírito. Não havia espírito neles. Veio carne, estendeu pele, mas não havia espírito. Eu imagino o Senhor lendo os pensamentos dele e dizendo: já viu que só veio carne e nervos? Veio pele, mas não veio espírito, não é verdade? Sim, Senhor. E ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, vem dos quatro ventos o espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Eu imagino o vento vindo, e profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram, e se puseram de pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: ossos, os nossos ossos se secaram, e pereceram a nossa esperança, e estamos cortados. Lembra do rolo? Tinha algo escrito no rolo, por dentro e por fora. Quem lembra? Lamentações, gemidos e ais. Israel sentiu o peso da mão de Deus. E estas palavras são palavras que o próprio povo de Israel havia pronunciado anteriormente. O que? Os nossos ossos secaram e pereceram a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis,
e vos porei a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. E disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Tudo parecia estar perdido. Não tinha mais jeito para a casa de Israel, aos olhos carnais, aos olhos naturais. Era o fim do povo. Até que o Senhor leva o profeta até o vale, para fazer reviver aquilo que estava morto. Dá uma olhadinha para quem está à tua esquerda e à tua direita e diga assim para ele: ainda tem jeito para nós. Vê se ele está com cara de quem realmente recebe que tem jeito para ele. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Quer ver Deus usar profeta aqui, pastor Wagner? Quer ver Deus usar profeta? Diga assim para ele, diga assim: tu está entendendo que tudo que você passou foi Deus dizendo: ainda tem jeito? Mas o crente não sofre em vão. Tem consolador. O que nós devemos fazer hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, não é semana que vem, é hoje, é ouvir a voz de Deus e obedecer o seu chamado, atender o chamado na presença de Deus. Eu quero perguntar: onde que está você nesta noite, que recebe esta palavra, que compreende que precisa de um novo recomeço na presença de Deus, que o Senhor te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Você sofreu, passou momentos de solidão, de desprezo, de humilhação, de tristeza, de abandono, rejeitado por muitos, mas nessa noite o Deus da Bíblia marcou para te dizer: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Eu quero escrever uma nova história para você, uma história de vitória na minha presença. Vem para Jesus nesta noite. Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não dispense a oportunidade que Deus te dá hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda não acabou. É mentira do inimigo quando diz que acabou, que não tem jeito, que é o fim. Deus quer mudança de vida para a tua história nesta noite. Aonde é que está a segunda alma para Jesus nessa noite? Rompa a multidão, rompa a dúvida. Lança por terra esta muralha que tenta impedir de você avançar na presença de Deus. Vem para Jesus nessa noite. Alamanto remenerias. Eu acho que have na tutura me canta labas. Aonde é que está você? Vem para Jesus nesta noite. Esta palavra foi por tua causa, este culto foi por tua causa, este momento é por tua causa. Deus reservou esta noite para falar que Ele te ama. Ele não abre mão de você. Vem para Jesus. Pode chorar na presença de Deus. Chora na presença. É melhor chorar na presença de Deus do que chorar no mundo. Eu vou perguntar mais uma vez nessa noite para a gente orar. Aonde é que está você? O Senhor te diz: não tenha medo, não temas. Vem, e o Senhor é quem faz a obra. Vem se arrastando, vem sangrando,
Deus quer cumprir propósitos na sua vida. Vem para Jesus nessa noite. Aleluias. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Não tem mais? Vamos orar, estenda as mãos para cá. Diga para quem está perto de você, mesmo que esteja firmado, diga para ele, dá tempo ainda. Diga, vamos lá. Diga mais uma vez, ainda dá tempo. Vamos lá, nós dois. Aleluia, aleluia. Aleluia, pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir. Aleluia, vai lá, pastor Fernando, fica lá do lado do seu irmão. Aleluia, aleluia. Se tiver alguém ainda pode vir, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Este momento é especial, igreja. Almas para Jesus não tem preço. Estenda as mãos para cá, igreja viva. Vamos orar agora. Enquanto eu estiver orando, se mais alguém sentir, vem na frente. Pode vir. Senhor Deus e Pai, aqui estão essas vidas diante do teu altar e da tua presença. Senhor, muda a história dos teus filhos. Perdoa os pecados, sara as feridas. Escreve o nome deles no livro da vida. Que eles venham te servir em espírito e em verdade. São vidas, ó Pai, que têm passado pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor tem os livrado, porque o Senhor os ama, e o Senhor reservou esta noite para abençoá-los. Nós te alegramos, meu Deus, pela presença, pela existência dos teus filhos, diante do teu altar, abrindo o teu coração para o Senhor. Fortalece-os, que eles venham ficar firmados na rocha que é Cristo, e que venham te servir, até que o Senhor venha. Nós ministramos as tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, amém. Olha aqui para mim, vocês que estão fazendo essa aliança com Jesus, isso é muito importante, repita assim comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, escreve o meu nome no livro da vida, e eu te servirei, porque eu confesso que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida, e te louvarei. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Abraça eles aí, dá um abraço bem apertado. Glória a Jesus. Volta para os vossos lugares com a vitória nas mãos. Estamos juntos nesta batalha. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Nós já